Oi, gente. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei... Não é possível. Não é possível que ele disse isso. Mas a gente já se acostumou, não é? Bolsonaro, ele disse não precisar da verba da Alemanha para preservar a Amazônia. A Alemanha é um dos países que contribuía para o Fundo da Amazônia e que cortou essa verba devido aos dados do INPE e devido às atitudes recentes do governo de ter demitido o Ricardo Galvão e toda, enfim, essa atitude negacionista do governo, né? A partir do momento que o governo começou a negar os dados do desmatamento da Amazônia, a Alemanha disse, olha, para que eu estou botando dinheiro nesse fundo para preservar a Amazônia? E se saiu. E o Bolsonaro disse não precisar do dinheiro. Estranho, né? Porque o Brasil, eu pensava que estava passando por uma maior recessão, já entrou em recessão técnica, eu fiz um vídeo sobre isso, recentemente vocês podem checar, em que explico detalhadamente o que é uma recessão técnica. E além disso está com um altíssimo número de desempregados. Tem uma reportagem de capa da Folha de São Paulo falando dos 3,2 ou 3,3, deixa eu checar aqui, 3,3 milhões de desempregados que continuam procurando emprego e não conseguem achar emprego. Mas aparentemente o Brasil não precisa da verba da Alemanha. Curioso, não é? Vou analisar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, nas nossas outras redes sociais, no nosso Apoia-se. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Bem, a reportagem é do Estadão, né? Assim, só trazer uma outra notícia. Tem uma comissão que aprovou a proibição de parente em embaixada reagindo ao Eduardo Bolsonaro. Então, uma boa notícia, vamos ver o que é que o Senado vai fazer depois disso ter sido aprovado em comissão, né? Bem, o presidente Jair Bolsonaro disse no domingo, né, nesse domingo agora, que a Alemanha vai deixar de comprar prestação Amazônia. Alguém tem que avisar ele que o fundo não era para comprar a Amazônia, mas enfim. Sobre os investimentos do país europeu no Fundo Amazônia. Pode fazer bom uso dessa grana. No Brasil não precisa disso. Não precisa? Eu acho que o Brasil está passando por uma grande crise, Bolsonaro. O Estadão Broadcast informou no início de julho que o governo da Alemanha havia decidido reter uma nova doação de 35 milhões de euros, o equivalente a cerca de 151 milhões de reais, para o fundo. O país já repassou 193 milhões para o programa. Engraçado o Bolsonaro dizer que não precisa do dinheiro e o fundo, e aquele memorial da anistia, talvez eu faça um vídeo sobre isso, que já tinha gasto 28 milhões de reais e que já estava encaminhado, ter tido seu projeto cancelado por causa de um custo na anistia, que aparentemente foi considerado muito grande, né? Mas talvez eles não queiram o memorial da anistia por outros motivos, né? Outros motivos. Mas enfim. Questionado se a situação não seria ruim para a imagem do Brasil, o presidente rebateu. Grandes países estão interessados na imagem do Brasil ou em se apoderar do Brasil? Você já está vendendo o Brasil, né, Bolsonaro? O Paulo Guedes está favorável a ampla privatização e venda dos recursos naturais. Soberania nacional não é bem a sua linha atualmente na economia. Se é, você tem que consultar com Paulo Guedes, né? Na reportagem publicada do Estado neste domingo, mostra que após a decisão do governo federal de paralisar as ações do Fundo Amazônia sob a justificativa de que teria encontrado supostas irregularidades na condução do programa pelo BNDES, os maiores estados da região norte passaram a buscar parcerias diretas com doadores internacionais para financiar ações de combate ao desmatamento. A gente sabe que Bolsonaro não vai combater negócio de desmatamento, né? Vamos lá. Na última terça-feira, qual é o histórico dessa situação, né? O presidente Jair Bolsonaro falou com ironia dos encontros que teve na última reunião do G20 no Japão com líderes europeus. Imagina o prazer que eu tive de conversar com Macron e Angela Merkel. O discurso ambiental do governo preocupa o agronegócio brasileiro, que vê risco de impacto negativo em exportações e acordos comerciais como aquele entre Brasil e União Europeia firmado no final de junho. Sim, o agronegócio tem medo. E por que eles têm medo? Porque se o Brasil continuar com essa postura, aliás, foi por isso que o agronegócio não quis
a extinção do Ministério do Meio Ambiente, não porque eles estejam preocupados com a questão ambiental, mas porque se o Brasil demonstrar um grau de despreocupação com a questão ambiental que faça o resto do mundo perceber, e o Brasil está nas mãos de gente que não está nem aí para a questão ambiental, acordos firmados vão ser ignorados, vão ser rompidos pelos países europeus e nossas exportações vão reduzir drasticamente. Mas enfim. Na semana passada foi a vez da revista britânica The Economist colocar em sua capa o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira. Só lembrando os dados do desmatamento, eu já fiz vídeos sobre isso, mas o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou nessa semana que o desmatamento na Amazônia brasileira em julho foi 278% maior do que no mesmo mês de 2018. Lembrando que esses números são números de estimativa baseados no visão de satélite que é feita pelo INPE, né? Eu já falei sobre isso anteriormente, né? Apesar dos dados serem preliminares, como eu falei, a tendência é de alta e costuma ser confirmada posteriormente por outros sistemas. E a de junho, não a de julho, a de 88%, já vem sendo confirmada. Então, historicamente, há confirmação. Muitas vezes essas medições são até mais conservadoras, o que significa que o cenário de desmatamento da Amazônia é dramático. No dia 19, Bolsonaro afirmou, sem apresentar qualquer tipo de evidência, que os dados da alta do desmatamento eram mentirosos e sugeriu que Ricardo Galvão, presidente do INPE, poderia estar a serviço de alguma ONG. Galvão reagiu em defesa do INPE e foi exonerado. Seu substituto é Darton Policarpo Damião, que é da Aeronáutica e tem doutorado em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. E como ele é um militar, ele entra altamente pressionado a sambar conforme a música do governo. Vamos ver se ele vai ceder. Mas foram atitudes como essa do governo Bolsonaro que estão fazendo a gente perder dinheiro para fundos. Estão fazendo a gente se tornar ridicularizado pelo mundo e estão alienando aliados históricos do Brasil, porque muitos países no mundo, a Alemanha, a França e vários países do mundo estão acordando para a questão de que proteção ambiental, se preocupar com aquecimento global, com desmatamento, com diversas dessas questões, não é ser bonzinho com ONGs e organizações internacionais, é se preocupar com o futuro da humanidade. E há muita pressão dos cidadãos nas democracias de que essa preocupação precisa existir. Por isso que nesses países, cada vez mais os políticos estão levando isso em conta. Não é porque eles são bonzinhos, não, é porque há uma pressão popular crescendo no mundo inteiro, especialmente no mundo desenvolvido. E se o Brasil continuar trilhando esse caminho de negação da ciência, negação dos dados científicos, o que vai acontecer vai ser cada vez mais a gente ficar cada vez mais isolado no mundo, e isso vai ter um custo financeiro alto, porque os países podem inclusive começar a pensar em não mais comprar os nossos produtos e dizer, olha, já que vocês estão desmatando a Amazônia, vocês estão demonstrando nenhum compromisso com questões ambientais, nós vamos começar a não mais ser grandes parceiros comerciais de vocês. E se você pensa que só o agronegócio vai sofrer, não. Isso vai prejudicar a balança comercial do Brasil como um todo. O agronegócio, mas a nossa balança comercial que vai ficar em defasagem, maior do que já está, e isso vai prejudicar todo o país. A atividade comercial no país vai diminuir, ou seja, é um prejuízo, é agir contra o interesse nacional, você agir dessa forma. Então, ironicamente, Bolsonaro dizendo que está defendendo o Brasil, que o Brasil está acima de tudo, né? Discurso de campanha dele, Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, alguma coisa assim. Um suposto nacionalismo. Na verdade, na prática, e essa é a ironia dramática, se postar dessa maneira, com desconsideração em relação ao desmatamento, contraria os nossos interesses comerciais, contraria os interesses de país, contraria os nossos interesses de soberania, porque vai enfraquecer economicamente
o país e enfraquecer também a nossa capacidade de barganha na comunidade europeia e em outros lugares. Nós nos tornamos cada vez mais isolados. E se nas eleições de 2020 Trump for derrotado, o que é relativamente provável, não é certeza, mas existe uma probabilidade. Hoje, as pesquisas indicam que há uma chance boa dele ser derrotado. Se ele for derrotado, o Brasil, que já perdeu Macri de aliado, Bolsonaro perdeu Macri de aliado, se perder o Trump de aliado, né, se entrar uma pessoa, um democrata na Casa Branca que não vai ter compromisso com a agenda bolsonarista, Bolsonaro e o Brasil vão ficar completamente isolados. E aí entra numa situação muito dramática. Eu só espero que a pressão comece a ficar forte ao ponto de fazer o governo rever algumas dessas políticas. É difícil imaginar isso, mas se a pressão chegar a um ponto muito grande, pode ser que leve à revisão de algumas políticas. O Macri entrou com um discurso liberal e a pressão sobre ele foi tão grande que ele teve que flexibilizar. O problema é que ele flexibilizou sem atacar a origem do problema. O rentismo, os altos impostos no consumo. Para poder diminuir o imposto no consumo, ele teria que aumentar os impostos na especulação financeira, nos bancos, nos dividendos. Ele teria que atacar a galera que apoiou ele. E ele não teve condições de fazer isso, e é por isso que ele está caindo. É por isso que ele está caindo. E é muito importante ter essa clareza, porque o campo progressista ele precisa se organizar para não só enfraquecer o governo Bolsonaro, mas para enfraquecer trazendo proposições para que o governo não seja tão ruim, não para o bem de Bolsonaro, mas para o bem da população brasileira. Para o bem da população brasileira. Isso é fundamental. Nunca podemos aderir ao discurso quanto pior, melhor. Não. Porque esse discurso e essa prática vai piorar a vida de todos nós. E nós não podemos. Nós temos que ser os responsáveis por atitudes e pressionar na direção de atitudes que vão melhorar a vida dos brasileiros. E não deixar o governo Bolsonaro achar que é bom não dar importância à alta gigantesca do desmatamento. Que é isso que eles estão fazendo. Por exemplo. Não é? Enfim, gente. Era esse o recado de hoje. E se você gosta do que eu faço aqui no canal, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.